E a criança? Certo. A criança geralmente vem muito ligado com essa questão da inclusão. Então, se a criança tem uma orientação, por exemplo, de ter um professor de apoio, isso já é um indício de que aquela criança ela demanda mais atenção, tem mais necessidades. Se isso acontece, por exemplo, na escola, isso acontece no lar também. Então, por que eu falei que é importante também averiguar se aquela criança precisa de vigilância dos pais? Porque o benefício, ele é devido para aquela pessoa que ela tem um impedimento, né? Ela tem um impedimento de convivência e igualdade de condições na sociedade. É isso que eu estou perguntando. A criança tem isso, mas outro fator que a gente precisa avaliar, o que isso interfere na condição de sobrevivência daquela criança. E aí, nesse caso, é onde vai se averiguar a questão familiar. Como que funciona essa família? Entendeu? Se é uma criança que ela é muito problemática, né? Não vou dizer problemática, mas que tem muitos sintomas incapacitantes, que por mais que não sejam tão evidentes nela como criança, mas que atrapalham o funcionamento do lar, aí o benefício é devido. Porque aquela criança, ela demanda mais atenção, ela tem mais necessidades, ela precisa que o pai ou a mãe geralmente deixe de trabalhar para ter aquela atenção exclusiva para ela. E, Gláucia, o pai e a mãe nessa hora atrapalha mais do que ajuda? Por exemplo, você vai atender no seu consultório uma criança que tem DDH. Você percebe que às vezes essa criança nem deve ter DDH. Ela está pegando isso do pai. Quer dizer, eu, por exemplo, eu convivo, né? Pá, tal, louco, muda de assunto de uma hora para outra, não deixa a pessoa conversar. Enfim. Aí, de repente, eu tenho meu filho prestou atenção no como eu sou, ele acaba repetindo também o meu jeito. O que você fala para o pai? Ele entrou no seu consultório, tem mãe que é mais médica e mais psicóloga que a própria médica e a própria psicóloga, ela já vem, inclusive, com o laudo pronto, ela só quer que você vá lá e assina. Mas o que você fala para esse... Porque eu imagino que o tratamento deve também ser para criança e deve ser para família também, imagino. Não sei se eu estou falando besteira, é isso? Eu não atendo crianças, porque eu entendo que, seja ela uma criança diagnosticada ou não, os pais precisam muito mais de terapia do que essa criança. No entanto, eu tenho, claro, amigas, né, e que eu encaminho, que atendem e trabalham com as crianças, né, especificamente. E é uma grande luta. Por quê? Porque você tem que reproduzir, ressignificar e reelaborar e ir trabalhando com essa criança uma vez por semana. E lá na casa dela, essa estrutura, o funcionamento da casa dela, trabalha contra. Né? Então, quando você fala, tiveram que me amarrar, me segurar, eu não sei se isso aconteceu na escola ou não. Na escola. Mas assim, é possível isso acontecer em casa, porque a mãe está exausta, gente. É cansativo, né? Ela está exausta, ela está morta com farofa. Então, ela é muito difícil isso. E eu acho que é isso que justifica o direito, né? E o direito a uma assistência financeira. Por quê? Porque sem romantismo nenhum, ser mãe já é difícil, ser pai já é difícil, e imagine de uma criança que tem todas essas dificuldades de adaptação escolar e de tudo isso, né? Se você me permite, Alessandra, só fazer uma pergunta também, que agora eu fiquei um pouco curiosa. Você acha que o TDAH, ele vem acompanhado de outros transtornos, assim, a essa junção? Ele pode vir com uma ansiedade, com depressão, com alguma coisa nesse sentido? Eu não posso dizer que isso gera isso, isso causa isso, necessariamente isso está junto com isso. Mas, na prática, tá tudo muito junto, tudo misturado. Né? É por isso que a gente olha no tratamento para a condição. O que a gente vai manejando aqui para melhorar a condição, né? Então, essa pessoa, vamos aprender a respirar, vamos aprender a se regular as suas emoções, porque você imagina uma criança que está sendo presa numa cadeira. Isso é um trauma. O trauma em si não significa nada, mas o que é que eu vou fazer com esse trauma depois?
É porque eu fiz até essa pergunta porque, assim, o que a gente observa no dia a dia do escritório é o seguinte, que no indivíduo, a criança, geralmente, o sintoma é a hiperatividade, aquela criança que é exaustiva, que ela corre o dia inteiro, que ela grita o dia inteiro, enfim. Mas no indivíduo adulto, geralmente os casos que têm maior incapacidade, que tem aquele fator incapacitante, geralmente está em conjunto com alguns outros transtornos. Mas aí... Você acabou de confirmar minha tese. Se eu estiver falando besteira, Glaucia me corrige. Por telefone, a gente estava até conversando, foi uma conversa maravilhosa que eu tive, que eu vou fazer um tratamento com a Glaucia, já estou esperando terminar aqui para resolver, que é a seguinte situação. Quando você é criança, você é mais... Por exemplo, eu lembrei, desculpa, tá vendo? Que é o seguinte, depressão. A depressão do TDAH é diferente da depressão normal, digamos assim, depressão mais padrão. A depressão do TDAH é mais de cansaço, porque a cabeça dele não para. Tem hora que a mente dele fala assim, cara, dá uma parada, irmão. Mas exaustão mental também dá direito ao afastamento. Isso, é tipo uma depressão. Incapacitante. Dá também? Dá também. Eu quero, então, meu auxílio do essa. Porque você não consegue trabalhar, você não consegue se concentrar, você não consegue ter ânimo, você não consegue ser produtivo. Isso te impede de trabalhar. Então, isso é incapacitante. Então, a partir do momento que o indivíduo está nessa situação, ele atingiu o auge daquele problema. Porque, às vezes, nem sempre... Aí, a Glaucia também, me desculpe se eu estiver falando besteira, mas, às vezes, nem sempre o TDAH em si, ele é incapacitante. Mas ele leva... A um conjunto de sintomas que aquilo ali vai colocando o indivíduo numa situação de tanta pressão que ele não consegue mais ser produtivo.